Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo de hoje, bora de pré-jogo, porque neste domingo, a partir das 6h30 da tarde, Santos e Flamengo, Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã e mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ao Santos restam 7 partidas, o Santos que abre mais uma rodada na zona de rebaixamento. E depois de perder o clássico para o Palmeiras, o Santos enfrenta nada mais, nada menos do que o Flamengo, outra equipe finalista de Libertadores, atualmente na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o Santos entrou no Z4 no pior momento possível, a tabela é absolutamente indigesta e o Santos vai ao Maracanã em busca de um milagre. Se voltar com um ponto sequer do Rio de Janeiro, já é praticamente um motivo de festa. Se vencer, então, eu não sei do que sou capaz. A partir de agora, vamos falar de prováveis escalações, falar da parte tática e também trazer informações, porque esse jogo você só vai acompanhar pelo Premier. É transmissão exclusiva do Premier. Então, e claro, se você não tiver o Premier, você sabe muito bem do que eu estou falando, você pode encontrar formas alternativas de assistir a esta partida. Para este jogo, Juan Pablo Vojvoda não terá o suspenso Mike e também Vitor Hugo, que é do Flamengo, está emprestado ao Santos e exatamente por isso, para que ele estivesse à disposição, o Santos precisaria pagar uma multa, coisa que o Santos não vai fazer. Em contrapartida, tem o retorno de Luan Pérez, que cumpriu suspensão na última rodada, e também de Neymar, que está relacionado, vai para o jogo. E a grande pergunta é, vai sair de titular? Quero pedir o seu like, a sua inscrição, o hype, o compartilhamento. Tudo isso é de graça e não dói. Faltam 1.015, exatamente 1.015 inscritos para os 15 mil. Será que a gente chega nessa marca até o final do ano? Eu estou muito contente, muito feliz, porque nos últimos 10, 12 dias, lá estamos indo para praticamente 1.000 inscritos novos. Então o canal que estava meio devagar, meio sonolento, de repente engatou a quinta marcha e já estamos aí a 15 inscritos de 14 mil e 1.015 de 15 mil. Beleza? Ah, e claro, se você for torcedor do Flamengo, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, tá bom? As portas estão sempre abertas, tenho o máximo respeito a todas as torcidas. Bom, galera, estou gravando esse vídeo no intervalo do jogo que está em curso. Agora são 4 horas e 45 minutos. Acabou de acabar, né? Tá acabando, na verdade. Deixa eu ver aqui. Ainda não acabou o primeiro tempo de, neste momento, Sport 1, Atlético Mineiro 0, tá bom? O Sport, que é o último colocado, está ganhando. Ainda hoje, no momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que os jogos já tenham acabado. Nós temos jogos importantes para o Santos. Vasco e Juventude em São Januário. Lembrando que o Juventude tem 29 pontos, o Santos tem 33. Uma vitória do Juventude praticamente igual ao Santos e vai ter confronto direto no Alfredo Jaconi. E 6h30 tem Internacional e Bahia no Beira-Rio. O Internacional tem 36 pontos, o Santos tem 34. Amanhã, 4 horas da tarde, Vitória e Botafogo. Então você, torcedor do Santos, que está torcendo contra os adversários do Peixe, você pode torcer para o Vasco, para o Bahia e também para o Botafogo. Claro que aí o Santos precisa fazer a sua parte, não é verdade? Então, essa é a tabela. O Santos tem 33 pontos, o Vitória tem 34. Se o Vitória perder, um empate amanhã no Maracanã tira o Santos da zona do rebaixamento por conta do critério de desempate. O Santos tem menos 14 de saldo e o Vitória tem menos 18. Maravilha, gente? O número de vitórias está igual. 8-8. Sem mais delongas, bom, bora para os campinhos para a gente começar a falar de prováveis escalações. Já dei aqui, já falei para vocês dos retornos e ausências do Santos, né? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês o nosso querido campinho. Vou trocar aqui a prancheta porque essa daí tem um spoiler. Bom, importante dizer para quem está acompanhando esse vídeo que eu estou me baseando na provável escalação informada pelo De Olho no Peixe. Eles fizeram uma live de manhã e aí na hora do almoço eu estava de bobeira aqui em casa,
consumindo conteúdos do Santos e vi a provável escalação para montar o nosso campinho. E também me apoiei num produtor de conteúdo do Flamengo para trazer a provável escalação. A única diferença dessa escalação que está na tela para a escalação que eu vi no GE é que na lateral direita o Globo Esporte diz que joga o Varela. E este flamenguista que eu estava vendo diz que jogará o Emerson Royal. Beleza? Mas, independentemente disso, as prováveis escalações, ou possíveis, se você preferir, são as seguintes. O Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza, Arão, Zé Rafael, Barreal, Robinho Júnior, e aí a grande dúvida, Neymar de titular ou Roleiser? E lá na frente, Lautaro Dias. O rubro-negro, mandante do jogo, vice-líder da competição, finalista da Libertadores, pode entrar em campo com, ou deve entrar em campo com, Rossi, Emerson Royal ou Varela, Danilo, ex-Santos, Léo Pereira, Alexandro, ex-Santos, Pulgar, o espanhol Saúl, ex-Atlético de Madrid, Arrascaeta, e aí os recém-contratados, Carrascal, aberto pela direita, Samuel Lino, ex-Atlético de Madrid, aberto pela esquerda, e o ex-santista Bruno Henrique no comando do ataque. Quero dizer apenas uma questão aqui, que é impressionante como o Bruno Henrique, que está condenado por um esquema de manipulação de jogos, né, de apostas, continue jogando como se nada tivesse acontecido, porque vão deixar para julgar o mérito da condenação dele lá na frente. Então está jogando sob efeito suspensivo. Não estou dizendo que o Santos vai perder por causa do Bruno Henrique, não tô chorando, né? Até porque eu acho que o Santos tem 11 motivos aí rubro-negros para perder esse jogo, não apenas pelo Bruno Henrique. O time do Flamengo é infinitamente superior ao do Santos, mas a gente costuma ouvir tanto aqui no nosso país, né? Porque o Brasil é o país da impunidade, e é mesmo, né? Mas a gente também tem que dar o exemplo, que a gente acha que a impunidade é só na justiça comum, digamos assim, né? Para quem comete crime de colarinho branco, para quem desvia dinheiro, também a impunidade no futebol, porque o rapaz está condenado e segue jogando como se nada estivesse acontecendo e fazendo gol, né? Como fez recentemente. Então eu queria só fazer essa breve constatação, mas que fique claro. Mas também, se quiser me xingar nos comentários, pode xingar. Eu só acho que a gente tem que... Isso é um escárnio, né? Isso é um escárnio, na minha opinião. Bom, gente, vamos lá. Neymar de titular, André? Roleiser, Neymar, Roleiser. Quem você acha que tem que jogar? Eu, particularmente, acho que o Neymar saindo de titular é uma loucura. É uma loucura. André, mas se o Neymar ficar no banco de reservas, pode ser que quando o Vojvoda cogitar colocá-lo em campo, o Santos já esteja tomando uma goleada e aí o Neymar não vai adiantar de nada. Sim, isso é verdade. É um ponto que precisa ser levado em consideração. Mas o Neymar está voltando de contusão. Contra o Fortaleza, ele só estava apto para jogar cerca de 15 minutos, jogou meia hora porque a vaca estava indo para o brejo. Então o Neymar ainda não está nas suas melhores condições de ritmo de jogo. E o Flamengo, dentro do Maracanã, precisando ganhar o jogo para igualar a pontuação do Palmeiras, o Flamengo vai vir babando numa rotação altíssima, numa pressão, num sufoco gigantescos, e o Neymar, eu não sei se teria condições de fisicamente entregar o que se espera de qualquer jogador de primeira divisão de Campeonato Brasileiro em um jogo como esse. Apenas por isso eu deixaria o Neymar para o segundo tempo, quando a rotação do jogo tende a cair. Mas, se o Neymar sair jogando, eu entendo também, porque tem o outro lado da moeda que diz, joga enquanto aguentar, sai e vê se consegue fazer a diferença com o placar começando em 0-0. Agora, algumas considerações que eu quero fazer aqui, e aí talvez para isso eu já vou colocar aqui a outra prancheta. Vamos lá, contra o Palmeiras, nós vimos o Santos jogando num 5-4-1, perfeito? O William Arão, que nessa pranchetinha aqui que eu montei para vocês, figura como um volante, né? E aí o Santos estaria mais próximo de um 4-3-3. Contra o Palmeiras, ele afundou entre os zagueiros, formando uma linha de 3, e o Arão fez uma belíssima de uma partida, e o Santos baixava o Barreal de um lado, o Robinho Júnior do outro, jogou ali com o Vitor Hugo e o Zé Rafael por dentro, e só o Lautaro Dias lá na frente. Sem o Vitor Hugo,
eu me pergunto se faz sentido que o Santos jogue desta forma. Porque aí, a minha pergunta para vocês é muito objetiva. Vocês acham que é indicado que o Rollaser jogue na faixa central com uma grande obrigação de marcação? Porque aqui ele vai ter que ajudar bastante a combater junto com o Zé Rafael. Será que o Santos não perde poder demais de marcação? Ou então você vai me dizer, não, André, na verdade o que o Santos vai fazer é isso, vai voltar para aquele 4-4-2 que o Santos costuma marcar, né? Deixa eu apagar aqui a marcação, e o Arão vai jogar junto com o Zé Rafael e o Santos vai marcar em linha de 4. Pode ser, até porque eu nem acharia ruim se isso acontecesse e o William Arão só fosse para a zaga em ocasiões excepcionalíssimas. Por quê? Olha como o Flamengo costuma atacar. São o Pulgar baixando entre os zagueiros, o volante que sobra, né, o Saul, fica mais adiantado. Quando é o Jorginho baixa para fazer a saída de bola, tá? Mas deve jogar o Pulgar, o Jorginho está machucado. O lateral direito Emerson Royal tem muita liberdade, porque o Carrascal flutua por dentro. E do lado de lá, o Alexandro ataca também, mas ele é um pouco mais conservador, constrói por dentro, sobe um pouco menos, e é o Samuel Lino que alarga o campo para partir para cima do 1 contra 1. E aí, por que eu acho que não é ruim o William Arão jogar como volante contra o Flamengo? Porque vocês vejam que o Flamengo sobrecarrega muito o meio de campo. Porque você tem o Saul, que é um jogador de altíssimo nível, ex-Atlético de Madrid. O Carrascal vem por dentro. O Arrascaeta busca flutuar nas costas dos volantes o tempo inteiro. Então, se o Santos joga dessa forma, com o Arão afundado entre os zagueiros e o Rollaser baixando aqui, eu acho que o Santos perde muita pegada no meio de campo, e vou até desconsiderar o Bruno Henrique, que é o jogador que faz o facão, né, que é lançado, mas também ele baixa para atrair os zagueiros, justamente para ter essas infiltrações do Arrascaeta, que eu vou até puxar aqui, o Arrascaeta tem nada mais, nada menos do que 17 gols no campeonato. 17 gols no campeonato. Ele está o tempo inteiro infiltrando na área, né? Então o Bruno Henrique vai fazer esse movimento para o Arrasca sair nas costas. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Veja esse desenho que eu vou fazer aqui agora. Olha só, espero que fique bom aqui para vocês verem. Nesse cenário em que o Arrasca fica flutuando por aqui, às vezes o próprio Alexandro constrói por dentro, você tem o Saul, o Carrascal e o Bruno Henrique baixando, nós podemos ter 4, às vezes até 5 jogadores do Flamengo por dentro e o Santos tendo o Rollaser como um desses jogadores para marcar. Então, eu acho que seria prudente que o Arão jogasse aqui, porque aí você já tem uma situação um pouco mais igual, né? E um pouco mais igual. É uma sugestão que eu faço, tá? E aí tem que ficar coordenado do lado esquerdo do campo. Se o Carrascal vem de fora para dentro, quem marca ele? O Souza quebra a linha, mas aí pode tomar essa bola nas costas, se ela chegar no Royal, ou o Souza acompanha o Royal e o Barreal vai marcar por dentro. É uma coisa que precisa estar bem coordenada. Eu espero que o Vojvoda arme esse time direitinho, tá? E aqui desse lado, mais um motivo para o William Arão jogar como volante. O Samuel Lino é o cara do 1 contra 1, ele vai partir para cima do Igor Vinícius o tempo inteiro, vai precisar de cobertura. Vocês imaginam que esse cara é o Rollaser? Pode até ser, mas ele não aguenta meia hora fazendo isso, né? A gente tem visto aí o Rollaser se cansar bastante. A boa notícia é que o Alexandro, sendo um pouquinho mais conservador na hora de atacar, pode tirar um pouco das obrigações defensivas do Robinho Júnior, que se fosse um lateral mais agudo, teria que ficar correndo atrás de lateral. E aí, pensando em o que o Santos pode fazer para ganhar esse jogo, muito difícil, os times que se deram bem contra o Flamengo recentemente, ou que pelo menos pontuaram, o Fortaleza e o São Paulo, eles adotaram, é verdade, metodologias diferentes. O São Paulo, na última rodada, além de 3 zagueiros, jogou com 3 volantes. Luiz Gustavo, Pablo Maia e o Bobadilha.
muita pegada no meio de campo, justamente para evitar essa superioridade numérica do Flamengo que eu acabei de citar para vocês. O Fortaleza jogou num 4-4-2, mas com os seus jogadores de beirada jogando bem próximo dos volantes, então você tinha um cinturão com 4 jogadores sufocando o Flamengo, roubava a bola, tchum, espetava no Breno Lopes, que corre mais que notícia ruim. E o Breno Lopes corre por onde? E o São Paulo atacou por onde? Nas costas do Emerson Royal, sobretudo pelo lado esquerdo do campo. O Fortaleza, com bola lançada para o Breno Lopes, o São Paulo com jogadas de 1 contra 1 do Ferreirinha. Então também gostaria de deixar aqui uma pequena sugestão, já que esse é o intuito do nosso canal, para que se cogite a possibilidade do Guilherme ganhar uma chance. Apesar do Guilherme não estar jogando rigorosamente nada e ser um alvo merecido da torcida, desde que não haja violência, mas de críticas verbais, esse é um jogo que pode se desenhar para ele, porque o Emerson Royal deixa espaço nas costas e é uma forma interessante do Santos tentar levar vantagem. Até porque, se essa bola chega no Guilherme num contra-ataque e ele, do lado direito da zaga, você tem o Danilo para esse enfrentamento. O Danilo é um excepcional jogador. Até pouco tempo atrás era capitão da seleção brasileira, uma trajetória gigantesca na Europa, mas nessa disputa física, o Guilherme pode levar a vantagem. Então, eu queria plantar aqui essa sementinha. Sou um crítico ferrenho e contumaz do Guilherme, mas eu acho que para esse jogo, pensando num plano de jogo específico para esse jogo, eu defendo que o Guilherme jogue. Até porque ele ajuda também sem bola. Beleza, gente? Então, as ponderações que eu faço são Guilherme ou Barreal. E se o Arão jogar como terceiro zagueiro, faz sentido que o Rollaser seja esse cara, marcando por dentro um meio de campo tão qualificado como o do Flamengo? É uma pergunta que eu gostaria de saber a resposta do Juan Pablo Vojvoda. No mais é isso, gente. Mais um jogo difícil, mais um jogo complicado e que o Santos precisa secar os seus adversários e tentar fazer o melhor possível. Voltar com um ponto do Rio de Janeiro já seria legal. Se ganhar, então, meu Deus do céu, o Santos vai com um ânimo renovado para no próximo dia 15 de novembro, durante uma data FIFA, enfrentar de novo o Palmeiras na Vila Belmiro. Gostou desse vídeo? Gostou da parte tática? Você, torcedor do Flamengo que está aqui, acha que eu analisei direitinho o time do Felipe Luiz? Comente, compartilhe, se inscreva se for novo por aqui. Faltam 15 para nós chegarmos em 14 mil e mais 1.000 para chegarmos em 15 mil. Tudo isso que eu falei, like, inscrição, comentário, compartilhamento, hype, é de graça e não dói. Me ajude, quero crescer cada vez mais. Amanhã a gente se vê por aqui depois da partida. Ótimo sábado para você, se cuide, fique com Deus, um abraço e até mais.